Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou estar deixando a minha opinião sobre essa questão da escassez de memória RAM, sobre o encarecimento de memória RAM no mercado, de SSDs e até de placa de vídeos. Se você não sabe, foi selado um acordo entre a OpenAI e algumas fabricantes de memória RAM. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Aqui a notícia aqui é do site tugatec.com.pt, um site aqui de Portugal. Ele fala: a OpenAI, Samsung e SK Hynix selam um acordo para consumir 39% da produção mundial de memória RAM DRAM. E o que que acontece, pessoal? O que que é essa questão desse acordo, né? Para você que ainda estava um pouquinho meio voando aí, não sabe um pouco sobre essa notícia, é que é o seguinte: as empresas de IA, né, estão precisando de uma infraestrutura. Aliás, estão precisando de suprimentos para suprir esse mercado de IA. Então, elas precisam basicamente de memória RAM. Não só memória RAM, mas eu acredito também que outros componentes eletrônicos, a qual é um suprimento que, pelo menos nesse acordo aqui, eles vão precisar de até 39% de memória RAM mundial, né. E isso qual é o problema disso tudo? É porque simplesmente vai faltar memória RAM. E faltando memória RAM no mercado, na verdade, meio que não vai faltar. Quer dizer, vai faltar e não vai, quer dizer, na verdade vai ficar escassa. E ficando escassa, você sabe o que que pode acontecer. Pode acontecer não, vai acontecer. A memória RAM vai ficar super cara e quando você for montar o seu computador, vai ter um custo a mais. A gente sabe que o componente até mais em conta, depois do gabinete, é a memória RAM. Sempre foi a memória RAM. Já montei alguns computadores e percebi isso, que a memória RAM sempre é mais em conta, né. A memória RAM fica em torno de 300, R$ 400 um pente de memória. Isso no tempo anterior, né. Ainda esse ano ainda se encontrava nesse valor aí, né. Isso DDR5. E hoje o cenário é outro. Quer dizer, hoje agora, nesse momento, o cenário já é outro. Vou mostrar para vocês aqui uma compra. Vocês lembram aí do vídeo que eu fiz? Eu montei a máquina do meu cunhado lá por volta de setembro. Pronto, eu fiz esse vídeo aqui. Vocês vão ver o valor que tava a memória RAM naquela época. Quer dizer, naquela época não, 2 meses atrás, né? Dia 29 de setembro. Não tem nem 2 meses que foi montada essa máquina. E eu vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui o valor que tava a memória RAM naquela época. Olha só aqui, ó. Um pente de memória DDR5, 16 gigas. Olha só, 5.200 MHz, 375, R$ 376 unidade. Então a gente colocou 2 pentes de memória. Ficou por volta de 700 e alguma coisa, certo? Essa compra. Vou colocar aqui R$ 800, mas não deu isso tudo não. Deu 758, por aí assim. E o que acontece, pessoal? Olha como que tá o valor dessa memória hoje, quer dizer, ela já está esgotada, mas olha só o valor que essa memória tá aqui, ó. Que é aquela aqui, quando você clicar aqui, ela vem para cá. Olha só, ela já foi esgotada, mas o valor que tá de R$ 1.059,99. Isso é apenas um pente de memória. Isso é problema das lojas? Não, cara. Isso não é problema das lojas. As lojas estão apenas cumprindo o valor de mercado. Mas por que que tá assim, Olavo? Por que que tá essa situação tá dessa forma? Por conta, em prol de suprir esse mercado de IA, essas empresas estão dando prioridade máxima para as empresas de IA, né. As fabricantes de memória estão dando prioridade para as empresas de IA. E fica, escasso as memórias no mercado. Ficando escasso, o preço vai aumentar. Então eu acredito que isso não vai ser da noite para o dia, isso vai diminuir, né. Eu acredito que ainda vai consumir ainda 2026 e provavelmente até 2027. Espero que eu esteja errado. Então, se você está querendo montar uma máquina gamer nesse momento agora, eu acredito, meu amigo, que não é um momento propício. Quer dizer, se você quiser montar,
saiba que você vai ter um custo maior com memória RAM, com SSD e provavelmente até com placa de vídeo. Então, você já montou, né, o caso aqui do meu cunhado, ele foi um baita sortudo, porque ele montou em setembro, porque se ele fosse montar agora, ele teria um custo bem maior. Pode perceber aí, vou mostrar de novo para vocês aqui, que a memória, um pente apenas era 376, e agora duas memórias, aliás, uma memória apenas, valor de R$ 1.059,99. Então, se ele fosse comprar hoje essa mesma memória, 2 pente, sairia por 2.120, né? É isso aí, é isso mesmo. 2.120, né? E ele pagou na época ali, 2 meses atrás, R$ 758 por aí, com as duas memórias. Então, essas fabricantes estão dando prioridade geral máxima a essas empresas de IA. Isso eu vi em alguns vídeos, muitas pessoas falando como exemplos como, tipo, o PC gamer vai acabar, o PC game está acabando, vai se extinguir. Cara, isso é baboseira, sabe? Idiotice. Essa é a minha opinião. Isso é idiotice. A máquina gamer não vai acabar por conta disso. O que aconteceu é que do dia para noite, essas empresas tiveram a necessidade de aderir a esse novo sistema, né? E elas precisam de suprimentos, e o suprimento é memória RAM. E as fabricantes, eu acredito que foram pegos de surpresa e não tinham estrutura, né, suficiente para atender aos dois públicos, né? O consumidor comum ali, né, e outras empresas de pequeno porte e empresas de maior porte, né, empresas enormes aí que precisam de desses suprimentos. E o que que eu vejo, né, o que que eu vejo o futuro disso aqui? Cara, a máquina gamer não vai acabar. Eu acredito que isso aí nunca vai acontecer. O que vai acontecer é que nesses 2 anos, 2026, 2027, vai ficar muito caro montar uma máquina gamer, mas vai chegar um momento que vai se estabilizar. Olavo, mas como que se vai se estabilizar? Se a cada dia nasce uma empresa de IA querendo esses suprimentos. Claro, essas empresas, essas fabricantes, elas vão se adequar para atender os dois públicos. Evidentemente que ela não vai querer extinguir esse público aqui, público comum, a pessoal que monta máquina e tal, não vai querer fazer isso. Nesse momento, a gente entende que a prioridade foi deles lá para eles, porque tipo, você sabe que o empresário, o que que eles priorizam, o que eles querem em primeiro, qual é o objetivo deles? Grana. E se tinha ali uma empresa que queria comprar, vamos lá, vou colocar aqui, bilhões em dólares ou até trilhões, né? Eu acredito que não vai isso tudo, mas pode até ser que seja, né? Esses investimentos aí é coisa de cifras altíssimas. Então, se tem ali uma empresa de grande porte, né, às vezes até uma big tech, em prol de querer comprar essas memórias RAMs ali e tal, e não só uma, duas memórias, mas containers e containers e containers e containers de memória RAM. É claro que eles sobrevivem de grana, eles são capitalistas, eu também sou capitalista e eu gosto de ser capitalista. Então, é claro que eles iam ter que priorizar alguém. E a bola da vez foi, eh, eles tiveram que priorizar essas empresas de IA. Só que isso não vai ficar isso assim para sempre. O Por conta da escassez de gamers, esse mercado aqui, esse ramo, isso aqui não vai acabar. Vai ter essa turbulência de preços altos, mas vai se estabilizar. Porque em um dado momento, a IA não vai ser, tipo, não tô falando que a IA vai acabar. Tô falando que o mercado vai se adequar. Então, quando todas essas empresas já tiverem suprimentos à vontade e as fabricantes de memória RAM já tiverem se adequado ao sistema, a nova demanda, para atender tanto o público normal, comum, quanto essas empresas de IA,
ela já vai ter um portfólio maior. Então, ela não vai extinguir ninguém, ela apenas hoje ela vai estar simplesmente, aderindo a uma nova demanda. Uma nova demanda que é claro, obviamente, que é bom para eles, não é ruim. Então, eu vi muitas pessoas falando que, tipo, vai acabar, isso vai ser extinguido, a máquina gamer não vai existir no futuro, as pessoas vão utilizar máquinas virtuais. Cara, isso aí é uma tremenda de uma idiotice. Que é o seguinte, para IA funcionar, para IA, que a IA não vai acabar, a IA ainda nem nasceu, só para você ter uma ideia, a IA não nasceu ainda. Então, para que esse a IA continue avançando, expandindo, ela precisa de dispositivo, ela precisa que pessoas tenham bens de consumo como o smartphone, que as pessoas tenham um computador, que as pessoas tenham um desktop, que as pessoas tenham um dispositivo. Então, como que a IA vai avançar se as pessoas não vão ter dispositivos? Então, se a máquina gamer sumir, automaticamente em cadeia vai ter que sumir também desktop e smartphone. E como que as pessoas irão desfrutar de IA se elas não vão ter dispositivos? Então é uma ideia muito idiota dizer isso, né. Existe dentro dessas empresas, né, essa questão de IA, essa questão de inteligência artificial, é como um boom, né, assim, foi assim como a internet, com o advento aí da internet do nada, e assim como a eletricidade, então hoje a IA. Então é claro que essas empresas, elas precisariam se adequar, tanto as fabricantes para suprir esse novo mercado, que é comum isso acontecer, né. Acredite para e pensa, quando surgiu a internet, é claro que da noite para o dia, da noite quando deu esse boom de internet, eles precisavam de quê? Na época, de que precisariam de quê? Quais os suprimentos? Roteadores, uma série de coisas que teve que ter uma empresa para suprir. E nem por isso que eles foram vender esses componentes a outras empresas maiores, deixaram o público comum, sem aquele produto. Claro que não, claro que não. Provavelmente, na época, não sei bem como aconteceu, mas provavelmente na época teve uma escassez de algum produto, né, nesse sentido. Mas não ficou escasso e hoje estamos com internet, estamos com roteador e estabilizou faz tempão. Então, todo invento, tudo, tudo que nasce precisa precisa de suprimentos, né, é assim a IA, é assim também com a questão das pessoas, os caras que faziam sítios de mineração que precisariam de muitos diversas placas de vídeo, onde as fabricantes tiveram que, sabe, ter um portfólio grande ali, para produzir muitas placas de vídeo para atender esse público. Um público que hoje, eu não sei como que tá, mas acredito que hoje parou, né, mas tudo que nasce ele precisa de uma estrutura, uma infraestrutura por trás de tudo isso. Então é só questão de tempo, não vai acabar nada, não vai acabar máquina gamer, né, eu acredito que não, acredito que a chance disso acontecer é menos um ou menos 2 ou menos 1000, porque se esses dispositivos sumirem, automaticamente a IA também vai sumir, vai ter que sumir. Porque a IA, porque como que as pessoas irão se desfrutar de uma IA se não vão ter dispositivos? Vai ser como? Entendeu? Deu para entender? Então é isso. Muitas pessoas falando aí, muitas pessoas, eu vi pessoas em comentários praticamente lamentando: "Meu Deus, eu acabei de montar minha máquina gamer agora e vai acabar". Cara, não se sabe, não fica assim, mano. São pessoas aí que não entende, cara. Eu não entendo também dessa área de IA, certo? Não entendo. Mas ao meu ver, o meu pequenino entendimento que eu tenho nessa área, que eu não entendo nada, eu acredito que isso aqui vai ser só apenas um boom que tá tendo de IA.
E se você for parar um pouquinho e pensar um pouco, isso depois vai ser até benéfico para o consumidor. Ah, mas o consumidor vai ser beneficiado com tudo isso? Não, sim e não. Mas acredito que se você for analisar, se você for parar e pensar um pouquinho, já faz tempão que tá tendo mais dispositivos móveis, que são os smartphones, do que o hardware. Então o hardware a cada dia está diminuindo. Ou seja, as pessoas estão comprando menos computadores. Claro, as pessoas, o público gamer não, mas o público comum desktop está comprando menos computadores e mais smartphone. E tendo um boom nessa área de hardware, isso é top. Isso é muito bom. Por quê? Primeiro, as empresas vão perceber, essas empresas, essas fabricantes vão perceber o quanto eles ainda dependem bastante desse público, que é o público gamer, o público de empresas que precisa de computador desktop, computador simples, básico, e o público comum precisa. E eles não vão priorizar para sempre a IA, entendeu? Então, isso aqui parte de ser uma coisa até interessante, né. Agora eu ficaria muito triste, cara, muito triste, muito triste, cara, se acontecesse a questão de as pessoas não tá mais comprando máquina, não tá montando mais computador, todas as pessoas partindo para o smartphone, aí eu ficaria muito triste, porque esse ramo aqui já estaria condenado a desaparecer ou não desaparecer, que não ia desaparecer, mas ficariam pouquíssimas pessoas. Isso não existe nem cogitação. Isso aqui vai diminuir como já está diminuindo há muito tempo, né? Essa questão de ter menos máquina e tal. Sim, por conta dos dispositivos móveis. Só que o seguinte, quem gosta de computador, assim como eu, não se dá muito bem com celular. Vocês vão ficar com raiva de mim quando eu falar isso, né? Mas muitas pessoas gostam mais do computador do que do celular. Muitas pessoas gostam 50% de um celular de um computador. Eu particularmente, eu não cara, ia ser muito difícil sem a minha máquina. Agora sem um celular pra mim, tanto faz como tanto fez, cara. Sério. Eu, Olavo, tanto faz como tanto fez. Agora o computador não. O computador não dá, não dá. E é isso, pessoal. Ficou um vídeo aí um pouquinho longo, mas para vocês entenderem que se acontecer um dia de do nada, alguém falar aí que, tipo, vai acabar, do nada vai acabar computador, game, cara, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Fica calmo. Pode ficar caro, muito caro, assim como aconteceu na época da pandemia, onde as placas de vídeos elas extrapolaram, porque não tinha chip gráfico, as fábricas estavam fechadas, não tinham funcionários trabalhando, então ficou um caos. E o que aconteceu lá em 2020 vai provavelmente vai ficar muito caro, né, agora, 2026 e 2027. Então se você pensa em montar uma máquina gamer agora, espere um pouquinho mais e vai montar lá para 2028 quando esse problemão aí passar, beleza? Mas é só questão de tempo, quando essas fábricas forem construídas, né, porque eu fiquei sabendo que fábricas vão ser construídas para atender a demanda e acredito que vão atender a demanda tanto do pessoal da IA quanto também o público comum que está precisando, está necessitando dessas peças e está precisando que essa peça fique barata para o público, né? Porque dessa forma tá complicado. E só para terminar, pessoal, só para terminar, eu vou mostrar aqui para vocês aqui memória RAM, como que tá a situação hoje de memória RAM. Acredito que não tá aparecendo para vocês aí, mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, memória RAM. Olha os preços de memória RAM. 2.039,99, 1.169, mil e tanto, cara, totalmente fora de cogitação, caríssimo, cara.
Mais uma vez, não é problema aqui da Pichau, cara. Pichau aqui tem os preços, cara, super. Eu gosto muito da Pichau. Não é problema da Pichau. A questão é por conta dessas escassez, faz com que esses valores eles extrapolem, né? Os valores eles subam muito. Né? Então, olha só, 1.690, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Falando sério. Eu nunca vi uma memória de 16 GB por praticamente quase R$ 1.700 um pente de memória. Mas fica tranquilo, isso aí vai passar. Isso é só uma questão de tempo, né? Isso não vai ficar aqui para sempre, esses valores aí, e vai se estabilizar. Não vai se estabilizar hoje, nem em 2026. Eu acredito que lá para começo de 2027, mais ou menos que vai começar a dar uma estabilizada. Acredito que vai ser um ano todo aí, bem pesado aí, preço caro em memória, preço caro em SSD e até em placa de vídeo. Beleza? Então, videozinho aí de 20 minutos, beleza? Hoje não tem gameplay, hoje não tem tutorial, hoje não tem unboxing, mas tem isso aí para vocês ficar mais tranquilo, beleza? Quem tá ficar tipo, será que vai acontecer isso mesmo, tal? Na minha humilde opinião, não trabalho em nenhuma empresa, nenhuma fabricante, mas na minha humilde opinião, isso nada disso aí que estão falando aí vai acontecer. Vim aqui para acalmar aqui algumas outras pessoas. Apesar de ser apenas a minha opinião, mas isso aí, quem estão falando aí, tem diversos vídeos aí falando sobre isso aí. Pode ficar tranquilo, isso aí é fora de cogitação. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou aqui de paraquedas, não conheceu o trabalho do meu canal, se inscreva. Gosta desse conteúdo aqui? Então se inscreve, ativa o sininho. E tem um botão de hype, se aparecer para você um botão de hype. Cara, caso você queira me ajudar aqui hypando esse vídeo, eu te agradeço muito. Também tem uma área de membros, caso você queira se tornar membro do nosso canal. A partir de R$ 1,99 você se torna membro do nosso canal. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo ou próxima live. Tchau, fui!